हरि सीता गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्मी हिताश्च प्राणादिया संविदादशमित्रं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन अस्तु मोहन तवाति वल्लवा जन्म जन्मनि मदेश्वरे प्रियं प्राणनाथ वृषभानुनन्दने श्रीमुखाब्जरसलूलसटपद राधिकापदरिक्ता स्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे respectful obeisances and for your respect of mind. Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnu Bhav Ashtutara Sapasya Sriman Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnu Bhav Ashtutara Sapasya Bhakti Vedanta Sriman Vishnu Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad Ashtutara Sriman Bhakti Vedanta Swami Maharaj
Srila Bhakti Raka Siddhartha Goswami Bhakti Pramod Puri Goswami, and all senior devotees and all Goswami, and presented all of my respectful blessings. Então, primeiramente, de fato, Bhanu estou oferecendo as suas mais humildes e respeitosas reverências aos seus mestres espirituais, Nityalila Pravishtam Vishnupada Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Nityalila Pravishtam Vishnupada Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas evidências a Nityalila Pravishtam Vishnupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhaktivedanta Shida Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sênios aqui presentes, Vaishnavas, Vaishnavis e convidados aqui presentes. So I am very happy to come you again this city. Mas eles estão muito felizes de voltar aqui novamente a Arada. Ajita Priya Saraswati. Yes, very nicely arranged our program in different places. Então, diferentes programas estão sendo organizados, né? Como esse belo programa está sendo organizado com a Ajita Priya aqui em Arada. So just I want to know, last year how many you came here? Maharaj está perguntando quantos aqui vieram ano passado? You came here last time, and another. So now you last time, last year. Okay. Just I want to inspire to you how to develop your spiritual life. Maharaj está dizendo que a intenção dele aqui é inspirar a todos aqui na vida espiritual. One our that we call material life, or another is called the spiritual life. Uma vida, um tipo de vida material e outra é a vida espiritual. Material life, everything depends on your past karma. That is called fruit of action. Então a vida material ela depende completamente do karma, do fruto das atividades passadas que nós executamos. In previous life, past life, what you did, that fruits of action just coming waiting for you. Então, o que vocês fizeram em vidas passadas, né, o fruto daquelas atividades virá nessa vida. And that is called two types of fruits. All the conditioned soul, they are suffering in this material world. Então, as almas condicionadas que se encontram nesse mundo, elas sofrem devido a dois tipos diferentes de frutos que vêm deste karma. What are the fruits? Quais são esses frutos? Anyone say? Alguém pode ter resposta? Taruni, what did he say? Huh? Anyone? That is Sanskrit, there is happiness and unhappiness, sukha and dukkha. Então, os dois tipos de frutos são a felicidade e a tristeza. According to our previous fruit of action, all we are tasting the two kinds of fruits. That is called our sukha and dukkha, happiness or unhappiness or distress. Então, devido às atividades passadas que nós executamos, nesta vida nós estamos saboreando esses frutos que vêm na forma de felicidade ou tristeza. And that happiness and unhappiness, distress coming again of our two kinds of also activities, that is called papa karma or punya karma, pious sinful activities or pious activities. Então, esses dois frutos, né, que seria sukha ou dukkha, felicidade ou tristeza, eles vêm de atividades que são executadas, que são piedosas ou impiedosas. Okay. And this life, what you are doing, any pious activities or sinful activities, that is reserved for your next life. Então, e as atividades, o resultado dessas atividades piedosas ou impiedosas que nós executarmos nesta vida serão guardados para nós na nossa próxima vida. So, in this way, conditioned soul, Buddhaji was there wandering in the cycle of routine birth and death and suffering or enjoying these two kinds of fruits. Então, dessa forma, a alma condicionada neste mundo, ela vaga nesse ciclo de nascimento e morte, saboreando esses dois frutos de
felicidade ou tristeza. And the two fruits also reserved and predestined for you. E estes dois frutos, na verdade, estão predestinados, estão reservados para nós. You understand? How much you get happiness or how much you suffering, unhappiness, distress, that is also reserved and predestined for you. Então, o quanto de felicidade nós sentimos ou se manifesta em nossa vida ou tristeza, aquilo já está predestinado e reservado para nós já da nossa vida passada. Because previous life, past life, you did that fruit of action reserved for you. You want or not, but that will come and you have to suffer or have to enjoy. Então, querendo ou não, o fruto das nossas atividades passadas virão na forma de tristeza ou felicidade. In this way, conscious soul in this material world, they are suffering and they are creating these two types of fruits. Então, dessa forma, as entidades vivas neste mundo, as almas condicionadas neste mundo, elas estão criando esse tipo de resultados devido às suas atividades. That is called Sanskrit Papa Karma or Punna Karma. Sinful activity or pious activity. Então, essas duas atividades são as atividades em que as almas condicionadas se engajam, que seriam Papa Karma ou Punya Karma, atividades piedosas ou atividades impiedosas. Therefore, every action is equal and opposite reaction, mutual. Então, toda reação, toda atividade tem uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. So, in this way, all the living entities wandering in the same cycle of repetitive birth and death. Então, dessa forma, todas as entidades vivas elas estão vagando neste ciclo de nascimento e morte continuamente. So, for this regard, in our scripture, explain two things are there. One is called Bhagavad, another is called impersonalism, enjoying sense gratification. Another is called impersonalism. I want to become Brahma. Então, e neste mundo, as entidades vivas, elas procuram dois tipos de resultados, elas se engajam em dois tipos de atividades e elas querem dois tipos de resultados daquelas atividades, que seriam, elas se engajam em Bhagavad, que é o caminho de desfrutar dos sentidos e dos objetos, dos sentidos deste mundo, e o impersonalismo, onde elas querem se tornar um com o Supremo. Because impersonal, they want to become Brahma. That's it. Aham Brahma. Então, os impersonalistas, eles querem se tornar um com Brahma. E Brahma é o aspecto impessoal do Senhor Supremo. When these types of conceptions are coming, that time automatically enjoying the conception will come. Mas o que acontece é que, por desenvolver esse tipo de concepção, naturalmente a tendência de desfrutar se manifesta. And when we think I am the servant of Krishna, that is the opposite way. That is automatically our serviceable mode will come, serve to Lord. Mas, quando uma pessoa se identifica na sua identidade verdadeira como servo de Krishna, naturalmente a tendência de servir, que é uma tendência de amor, se manifesta. So for this regard, impartials, they preach Aham Brahmasmi, I am Brahma, Pragyanam Brahma, Sarvam Khalidam Brahma, Tattvamas. Então, dessa forma, os impersonalistas, eles se engajam em cantar 4 provérbios proeminentes, onde eles querem alcançar, eles querem se tornar um com o Supremo. And they try to establish, there are many speculative and philosophy. E o que eles fazem, devido ao seu conhecimento que simplesmente vem de uma tendência de especular, eles estabelecem diferentes filosofias que são completamente especulativas. Most of the demons, they try to establish this philosophy. I am Brahma. I want to become immortal. Na verdade, nós vemos que essa tendência de não servir, querer se tornar um com o Supremo, é uma tendência daquelas personalidades que têm uma natureza demoníaca. Elas querem se tornar aquilo. This philosophy is very deep and very complicated. Maybe not understand. Just I give an example. They didn't understand. Então, essa filosofia é extremamente profunda e difícil de se entender. Mas Maharaj vai dar um exemplo. One wolf understand? He was
staying on top of the mountain, where the water falling down. Então, uma certa vez, um lobo, ele estava no topo de uma montanha onde ele começava a nascente de uma cachoeira. Then suddenly Wolf noticed in the bottom of the mountain and one very nice, beautiful lamb drinking the water. Então aquele lobo, ele notou que ali, né, embaixo na montanha havia um lamb que é um carneirinho, assim. Lamb, understand? Let's see. Chique, é uma ovelha. Understand? And completely white color. Body completely white color and very fat, very delicious. Então aquela ovelha, além de ser novinha, ela era bem branquinha e bem gordinha. 4 legs, very nice and soft. And eyes, 2 eyes, very nice, beautiful. And also drinking the. Então a ovelhinha, ela tinha 4 patas muito bonitas, gordinhas e olhos lindos. Então aquele lobo começou a olhar e ele começou a salivar. When the wolf saw that the lamb sick, so much saliva falling down from his mouth. Então, naturalmente, quando o lobo viu aquela ovelha, ele começou muita saliva começou a cair disso, né? Começou a cair de todos os lados. Wolf is thinking, okay, I will kill him, but I must apply my philosophy. Então o lobo ele pensou, ok, eu vou matar essa ovelha, mas primeiramente vou estabelecer a minha filosofia. Then Wolf told, hey, who are you? Então o lobo ele disse para a ovelha, ele disse, olha, você, quem é você? That time, that lamb said, oh, son, I am your servant. Então ali a ovelhinha, ela olhou para o lobo e disse, ó senhor, eu sou o seu servo. You are not serving to me, or today I will serve. Então o lobo disse, você nunca me serviu e agora você é meu servo? Yes, I am your master. Mas sim, eu sou seu mestre. Wolf told, yes, I am your master. Okay. Why you are contaminating my water, drinking water? Então o lobo lhe disse, sim, eu sou o seu mestre, mas por que você está bebendo água dessa cachoeira? Lá embaixo você contaminou a água dessa cachoeira. That time, Sip, very humble told, son, how possible? I contaminate your drinking water. Então a ovelhinha ela disse, mas meu senhor, como é possível que eu contaminei a sua água? You are up, I am down. Você está lá em cima e eu estou aqui embaixo. And water also falling down, up to down. E a água vem de cima para baixo. So how possible I am contaminated with drinking water? Então você estando lá em cima, bebendo água lá de cima, como é possível que eu contaminei a sua água? I am your master. Are you speaking too much? Eu sou seu mestre e você está falando tanto. Actually, Wolf realized it's true. Water is coming from up to down. So for this regard, hey, speaking nonsense, speaking too much in front of master, and you are saying I am your servant. Saying servant or speaking in front of master. Então ali o lobo ele entendeu que a filosofia dele estava sendo derrotada pela ovelhinha, então ele ficou irado e disse, como assim, esse é o comportamento de um servo? Você está na minha frente, você tem a ousadia de falar e de argumentar? Old Lord, I am your master, this is true. What I am saying, this is true. Why you are contaminating my drinking water? Então o lobo disse, o que eu estou falando é verdade, por que você contamina a minha água? Again, lamb, very humble told, son, you are up. Water was also coming from up to down. So how possible I contaminate your water?
Então a menina continuou, ela disse, mas como é possível? Essa água vem de cima para baixo, como é possível que eu contaminei a sua fonte de bebida? Sir, you know, you are contaminated with this water and coming down. So I am taking your remedies. Então a menina disse, na verdade você está lá em cima bebendo, você está bebendo essa água, então o que desce são os seus remanentes, eu estou tomando aqui. Then will go, no, not this time you contaminate water. 6 months before you contaminate my drinking water. Então o lobo lhe disse, não foi agora que você contaminou a minha água, você já contaminou a minha água 6 meses atrás. Then Lamji told, sir, just now I am now 2 months baby. Então a menina disse, mas meu senhor, eu só tenho 2 meses de vida. So how possible to contaminate your drinking water 6 months before? Mas como é possível que eu contaminei a sua água 6 meses atrás? Then Wolf become very, hey! Again! Speaking. Então o lobo ficou mais irado e disse, novamente você está argumentando? Sir, what to do? Just I am 2 months baby. Então a menina disse, mas meu senhor, o que eu posso fazer? Eu só tenho 2 meses de vida. Okay, I believe it. You are 2 months baby. You did not contaminate 6 months before. Oh, okay. Your father contaminated my drinking water. Então o lobo ele disse, ok, sim, você tem 2 meses de vida, eu sei disso. Mas na verdade foi o seu pai que contaminou a minha água. And for this regard I give punishment to you. E por isso vou punir você. Then Lam told, sir, my father never come this place. Mas a ovelha disse, mas meu senhor, o meu pai nunca passa por aqui. Hey! Again. And small baby are speaking big word. Aí então o lobo começou a ficar mais irado e disse, ei, você bebê de 2 meses falando desse jeito. Your nature to defeat you. A sua natureza de querer me derrotar? And stupid nonsense, your father. So what to do? Ele disse, seu sem noção, como você fala assim comigo? But I have to give punishment to you. Because your father, maybe your father, not father, your forefather. Então ele disse, não, eu vou te punir. Talvez não foi nem o seu pai que contaminou a minha água, mas talvez o seu avô, tataravô fizeram isso. Maybe your forefather contaminated my drinking water. Eles contaminaram, talvez foram eles que contaminaram a minha água de beber. And so I have to give punishment to you. Então, definitivamente vou te punir. And then wolf jumped to him and killed the lamb. Então o lobo ele pulou naquela ovelhinha e matou a ovelhinha. So if I am saying this story, what is the purport about this story? Então qual é o significado dessa história? Impartialists, they are saying, I am Brahma. And how possible Brahma? Os impersonalistas eles dizem, eu sou Brahma, eu sou aquele pessoal, aquele supremo impessoal. Mas como é possível que eles são Because Brahma? all our scriptures explain all the living entities. They are become part and parcel of Lord. As escrituras védias elas explicam que nós somos partes parcelas do Senhor Supremo. Jive Sarup hai Krishna Nityadas, Krishna Tasasakti, Vedavini. All the living entities, they turn in service of Lord Krishna. Krishna is Parabrahma Bhagavan. Todas as entidades vivas são servos eternos de Shri Krishna. Krishna é o Senhor Supremo. You will never become Brahma. Ninguém nunca se tornará Brahma. Brahma, actual Brahma sabde mukkarte koi Bhagavan. The original meaning of Brahma means that is called Bhagavan, Krishna. O significado original de Brahma não é o impessoal, mas o significado original de Brahma é o próprio Senhor Shri Krishna. And no one equal to him. How possible who is higher than him? E se ninguém é igual a ele, como é possível que alguém seja superior a ele? Natasya samasya udhikasya disyate prasya vidhuya swati sahaviki jnana vala karvat kriyacha. Our scriptures explain no one equal to him. How possible he will be higher than him? Então, as nossas escrituras sagradas explicam que se uma pessoa se ninguém é nem igual a ele, como alguém pode ser superior a ele? So that means in this material no one to become Brahman, not possible. Isso significa que neste mundo ninguém poderá se tornar Brahma.
Impartialists just they giving many speculative example and their own conception want to become Brahman. Actually, it is not possible. Então, porque os personalistas dão muitos exemplos assim que são completamente baseados em especulação em relação a Brahma e como se tornar Brahma. And for this regard, they want to more and more enjoy the sense gratification. E dessa forma o que acontece é que simplesmente a tendência deles quererem se satisfazer dos objetos sentidos aumenta. As like Ravana. Ravana is the first and foremost impartialist. You want to enjoy sense gratification. Então, na verdade, um exemplo, né, não um exemplo, mas um personalista original se chama Ravana. Ele tinha esse desejo, ele era personalista e tinha esse desejo de desfrutar dos objetos dos sentidos. So try to understand, you will never become Brahman. You are the part and parcel of Lord. Então, tente entender, vocês nunca se tornarão Brahman, vocês são partes e parcelas do Senhor Supremo. Then second, I also say one thing, another is called sense gratification, that is called Bhogavad. I want to enjoy more and more. Então, além do personalismo, outro caminho que as entidades vivas nesse mundo seguem se chama Bhogavad, que é o caminho para o qual elas tentam desfrutar de diferentes objetos grosseiros dos sentidos. When the enjoying sense gratification will come in our heart, we will never enter in Suddha Bhakti. Pure Krishna service. Mas, se essa tendência de desfrutar dos objetos grosseiros dos sentidos neste mundo permanecer no nosso coração, a tendência de servir com devoção pura nunca se manifestará aqui. We try to understand all we are in the jail of Maya. Because we forget to Krishna, this is our offense. For this regard we have come in this material world. Então, tente entender que nós nos encontramos na jaula, na cadeia de Maya, onde nós estamos pela razão, porque nós esquecemos de Krishna, e essa é a nossa ofensa. Krishna bhuli say jeev anadi bahirmukh ataiva maya taridai samsara. We forget to Krishna. For this regard, in the illusory potency of Lord Mayadevi, she is giving many kinds of punishment to us. Então aqui se explica que por nós nos esquecermos de Krishna, Mayadeva, a energia ilusória do Senhor, nos dá elas nos pune de diferentes maneiras. But in this way, we are in this Karagar, in the prison of Maya, we try to enjoy sense gratification. Mas ainda assim, estando na prisão de Maya, nós tentamos nos gratificar. Mayadevi is bitterly beating to us, but we are not thinking. Mayadeva, ela estava nos espancando, né, muito assim, mas nós não entendemos. As like he donkey, he runs behind the she donkey. Assim como o burro corre atrás da mula. And she donkey with her hind legs bitterly beating the mouth of the he donkey. E a mula, com as suas patas traseiras, assim, ela chuta a cabeça do burro continuamente. And so much blood coming from his mouth, but still running behind the she donkey. E tanto sangue cai da boca do burro, mas ainda assim continua correndo atrás. But he is not thinking one day will be die. Mas ele não pensa que um dia ele irá morrer. But still running behind the she donkey, how to enjoy the material sense gratification. Mas ainda assim ele corre atrás da mula pensando em se gratificar. And once one hunter, he went in the forest. Uma vez caçador estava na floresta. When he entered in the deep forest, in the meantime one very ferocious tiger chasing through him. Quando ele entrou assim bem dentro da floresta, tigre muito feroz apareceu para comer. He saw the tiger very coming close to him and killed him. Então ele viu aquele tigre perto dele pronto para devorá-lo. Right? Everybody afraid of the death. Então todos têm medo da morte. Who wants to die? Mas quem tem vontade de morrer? Anyone? Alguém aqui? No. Maybe crazy person would be say, I want to die. Não, talvez uma pessoa louca vai falar, eu quero morrer agora. Actually, in this material world, no one to die. Mas na verdade, nesse mundo material, nenhuma pessoa quer morrer. Sometimes depression is coming, that time
he's thinking, I commit suicide. Às vezes, se uma pessoa fica depressiva, talvez ela considere o fato de morrer. This is true or not? But actually he does not want to die. Mas na verdade, não é que aquela pessoa realmente deseja a morte. Once in a rainy season, one person also holding one light, masala. Então, na época de chuva, uma pessoa ela estava segurando uma lâmpada. That time one central person asked to him, hey, it's now midnight, also little bit rain, so why did you hold the torch light? Why? Então ali uma pessoa santa apareceu ali, ela perguntou para aquela pessoa, disse, por que você carrega essa tocha aqui durante meia-noite, nessa condição de chuva? Where are you going? Onde você vai? That time told, oh, I am going to commit suicide. Então aquele homem disse, estou indo cometer suicídio. Maybe from the bridge, over the bridge, I will get down and commit suicide. Então ele disse, talvez eu vou até uma ponte mais alta e dali eu me jogarei. That time, so why you are holding the torch in your hand? Então aquela pessoa santa disse, mas por que você carrega essa tocha nas suas mãos? Oh, maybe today in rainy season, maybe a snake will come and bite to me. Então ele disse, não, porque na época de chuva, talvez, existem muitas cobras e uma vai me picar. Actually, what is it? Some depressions coming, and that time people they commit suicide. Então talvez Actually, normal mind, no one to commit suicide, no one to die. Numa condição de depressão, talvez uma pessoa ela vê a única saída, como a única saída a morte, mas numa condição saudável da mente, ela nunca vai considerar isso como uma saída. So now coming in this, when he saw the tiger chasing back to him, that he afraid and running in the deep forest. Então, quando aquele homem, no meio da floresta, ele viu aquele tigre, ele começou a correr e procurava por algum. Then he was running here and there. What will do now? Então ele estava correndo para diferentes lugares, pensando o que fazer. And tiger very close to him. Very close to him. Mas o tigre estava extremamente perto dele. Then suddenly he saw one dry well. Então, mas repentinamente ele encontrou um poço que estava seco, um poço seco e antigo. On the bank of the well, the branches of the tree just cross the middle of the well. E naquele poço havia uma árvore que havia crescido assim de uma maneira que ela atravessava o poço, ela estava ali. Then very quickly he jumped and caught the branches. E rapidamente o que ele fez, ele entrou naquele poço e para não cair naquele poço, ele segurou naquela árvore. And he was hanging in the middle of the well. E ali ele estava pendurado naquele galho da árvore no meio daquele poço. Tiger very quick came on the bank of the well and jumping. Então e o tigre rapidamente veio dali, mas ele não conseguia alcançar, mas ele estava ali rodeando aquele poço, esperando para aquele homem sair. Then in the meantime, one elephant came. Então, durante a meia-noite, um elefante veio. Elephant also passing there the way. O elefante ele também passou por aquele poço. Then elephant is body to itching. He's thinking what to do now. Just to rubbing his body in that the tree. Então o elefante, o corpo dele estava coçando, ele começou a coçar o seu corpo naquela árvore. Elephant with his body rubbing the trees. Então ele estava ali coçando o seu corpo naquela árvore. So tree is complete rust back to trembling. Então a árvore que o homem estava pendurado começou a balançar. When tree is sucking, that he saw some honeybees they coming. Então quando aquele homem viu quando aquela árvore ela balançou, ele viu que havia uma colmeia, chama assim, cheia de mel. And so honeybees coming and also biting his body. Então aquelas abelhas que saíram dali com aquele balanço e vieram picar aquele homem. But what will do? He already hold with his two hands the branches of the tree. Mas o que fazer? Como ele iria se proteger? Ele estava com as duas mãos e estava pendurado, segurando naquele galho. Then he noticed under the well one black serpent, cobra. He raised his hood. Então ele notou que no fundo daquele poço haviam cobras ali, as cobras estavam ali prontas para picar. Hiss.
Não está alguém fazendo esse barulho pronto, esperando para picar. Then he afraid what to do now. E ele pensou, agora ele começou a ficar com muito medo, pensando o que ele iria fazer. Or many bees, honeybees, they also are whole his body, biting. Então Stinging ali, his body. as abelhas começaram a picá-lo continuamente. But in the meantime, he saw some honey dropping from the beehive. E ao mesmo tempo ele viu que mel começou a jorrar, a pingar daquela colmeia. And he's thinking, anyhow, I can taste the one drop of the honey. E ali, naquela condição, se esquecendo do predicamento em que ele se encontrava, ele pensou, eu quero saborear, desenvolveu o desejo de saborear uma gota daquele mel. And in the meantime, 2 rats came. One black and one other white. Naquele momento, 2 ratos apareceram ali, um branco e um preto. And start to cut that branches which he caught with it. E eles começaram a roer aquele galho em que ele estava pendurado. Cut. He realized what happened within couple of seconds or couple of minutes, that 2 rats, they would cut the branch and he will fall down in the under the weight, then snake will bite him. Então, aquele homem ele começou a entender que agora, né, em poucos momentos, aquele galho iria se quebrar e iria cair lá embaixo do poço, onde todas aquelas cobras que esperavam por ele. And he was looking, that tiger again jumping towards him. E aquele tigre ainda se encontrava lá, esperando por ele, pronto para pular nele, assim que ele saísse de lá. So he cannot come to the bank of the well. Então ele não poderia sair daquele poço e simplesmente fugir dali. But still he was looking how the honey dropping from the beehive. Mas ainda assim a atenção dele estava ali na colmeia, no mel que caía dali. He's thinking, anyhow, I can drink 1 drop of honey. Ele pensava, de qualquer maneira, de qualquer forma, talvez eu possa conseguir uma gota desse mel. Right? First he also with his tongue try to catch the 1 drop of the honey. E primeiro com a sua língua ele tentava pegar uma gota daquele mel. But unfortunately, that drop of the honey very far from him, cannot touch with his tongue. Mas desafortunadamente as gotas daquele mel caíam longe dele, do But alcance dele. still he is waiting for the next drop of the honey. Mas ainda assim, com esperança, ele esperava pela próxima gota que caísse. Honey dropping, not at the time. 1 drop, maybe after 2 minutes, another drop, after 2 minutes, another drop. E não é que aquelas gotas caíam constantemente, a cada 2 minutos elas caíam. So first drop, failed, he cannot touch, because it is very far. Então a primeira gota, ela caiu longe, ele não conseguiu pegar. Then second drop he is waiting. Must be I catch the second drop of the honey with my tongue. E a segunda gota ele pensava, não, a segunda gota eu vou conseguir pegar com a minha língua. But second drop of the honey also missed. Mas ele não conseguiu pegar aquela segunda gota. Then third drop, coming just third drop, on his top of his nose. Mas aí a terceira gota caiu, mas caiu em cima do seu nariz. But our tongue is not going this way. Our tongue cannot touch the tip of. A nossa língua, a língua dele não conseguia tocar alcançar aquela gota de mel. Understand? Cows can touch the nose, but our tongue is not so big, long. Então, a língua das vacas consegue alcançar o nariz, mas a maioria de nós não. Your tongue how much good? O quão longe a sua língua vai, você pode ver. Not possible. Não é possível. Is it here? He can. He can. Last time. But anyhow, put it here and little bit dropping here. Very nice. Então ele tentava, mas a sua língua não alcançava, mas quando aquela gota começou a cair assim, ele finalmente alcançou. If you
tongue is as like cow, little bit, maybe, but not possible. Mas se sua língua for um pouquinho como de uma vaca, talvez você vai alcançar, mas a maioria não é possível. But in the meantime, I told that two rats, white and black, very quickly they cut the branches that Mas como Maharaj disse, aqueles ratos, o branco e preto, estavam ali, continuamente roendo aquele galho. Then he fell down in the well and snake bite him. Então o que aconteceu, depois de pouco tempo, aquele galho se quebrou e ele caiu lá embaixo onde estavam as cobras. Actually, what is the purport about this story? Então, qual é o significado dessa segunda história? Conditional soul, they want to enjoy many kinds of sense gratification. But our death very quick to us. Então, a alma condicionada, de diferentes maneiras, ela tenta desfrutar dos objetos sentidos desse mundo, mas rapidamente a morte vem. Tiger and snake, that is the symbol of death. O tigre e as cobras representam a morte. And you cannot conquer the death. Você não consegue controlar a morte. Many asuras, demons, they want to conquer the death, perform many kinds of austerities, but they also die. Então, muitos demônios eles tentavam controlar a morte e evitar a morte fazendo diferentes tipos de austeridades, mas isso é impossível. Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana, Kumbhakarna, they want to become immortal, but not possible. Então, diferentes demônios como Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana, Kumbhakarna, eles tentaram se tornar imortais, mas eles não foram bem-sucedidos. Because you know this way, man is mortal. Porque nós conhecemos essa coisa aqui, que o homem ele é mortal. You cannot conquer the death. O homem não consegue conquistar a morte. Today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 years, you have to die. Adhavastabde mittu dhrubam. Our scripture very clear, today, tomorrow, or after day after tomorrow, or after 100 years, you have to die. As escrituras claramente nos explicam que seja hoje, amanhã, ou depois de amanhã, ou em 100 anos, todos irão morrer. But we don't want to die. Mas ninguém quer morrer. But this is the law of nature. Prakriti niyam, right? One day will die. Jatasti dhruvam, mittu dhruvam. Mas essa é a lei da natureza, que todos aqueles que nascem irão morrer. Two rats, what is that? White and black, what is that? Day and night. Então, One day, one night first, then you are going to ocean of death. então os dois ratos, o rato branco e o preto, eles significam o dia e noite. A cada dia e noite que se passam, nós continuamos, assim como os rios eles vão para o oceano, nós vamos para essa direção à morte. I told also elephant came and also elephant also sucking the tree, itching. Então, Maharaj também falou sobre elefante, que veio até ali para se coçar na árvore, e balançando a árvore. What is that? Last anger, this is our itching in our body. Então, a luxúria e a ira são aquilo que nos fazem coçar, nosso corpo coçar neste mundo. For this regard, we are enjoying many kinds of sense gratification, but will never satisfy. Por isso, nós tentamos desfrutar de diferentes objetos e sentidos, mas nós não somos bem-sucedidos. And our beehives, I told beehives, that is your many kinds of sense gratification. Então, aquela colmeia e o mel representam diferentes tipos de gratificação dos sentidos. But still, we are thinking to enjoy the sense gratification. That is called the drop of the honey. Mas ainda assim, nós pensamos que nós iremos ser capazes de nos gratificarmos com os objetos e sentidos deste mundo. But it is impossible for us to enjoy the sense gratification. Mas isso é completamente impossível. Actually, that is called the cause of the death. All we are going to the death ocean, Mrityushan. Então, mas a verdade é que nós todos estamos indo em direção ao oceano da morte. So what this regard our scriptures explain?
tat sadhu manne asura varja deina sada samudvigna dhyam asata brhat hitva patam grihanda kupam vanam gato jat harimasrayet. Prahlad Maharaj, a small boy, only 5 years old. He told his father, Demon Hiranyakashipu. Então, este verso foi falado por um grande devoto chamado Prahlad Maharaj. Ele disse isso ao seu pai, que era um grande demônio chamado Hiranyakashipu. In this material, all the conditioned soul, their mind disturbed. Why? To enjoy the sense gratification. Então, Prahlad Maharaj ele diz ao meu pai, neste mundo, todas as entidades vivas, a mente delas está completamente perturbadas pelo desejo de se gratificar aqui neste mundo. I tell you, who is happy? Quem está feliz neste mundo? Anybody happy in this Alguém está feliz aqui neste mundo material? De verdade? You are sorry. Vocês estão com vergonha. Who is happy? You are not happy. Quem está feliz? Não, vocês não estão felizes. You want to be happy, but very difficult, not possible. Vocês querem ser felizes, mas isso não é possível neste mundo. Who has no money, he is thinking. Rich person who has a lot of money, he is happy. Aquela pessoa que não tem dinheiro, ela pensa, o milionário ele é muito feliz, ele tem felicidade. But rich person says, no, I am not happy. Who is happy? King is happy. King has a lot of money. Mas aquela pessoa com muito dinheiro, ele pensa, não, eu não sou feliz. O rei é feliz. A king says, I am not happy. Who is happy? The king of heaven, he is happy. Mas o próprio rei, ele pensa, eu não sou feliz. Quem verdadeiramente é feliz é o rei dos planetas celestiais, Indra. Indra, who is the king of heaven, he says, I am not happy. Brahma, you be the creator of the material world. Mas o próprio Indra, que é o rei dos planetas celestiais, onde diferentes frutos existem, ele pensa, não, eu não sou feliz. O Senhor Brahma, ele é feliz, porque ele cria tudo neste mundo. And Brahma says, not your Brazilian Brahma. Because Brazilian Brahma people are when I'm speaking, that is the brand coming. Então, mas vai dizendo, o Senhor Brahma não é Brahma, o dono da Brahma. Não, ele é o Senhor Brahma, realmente. You understand? Yeah. Brazilian, very nice name. Everybody knows Brahma. Porque aqui no Brasil todos conhecem Brahma. Actually, Indian Brahma means who is the creators of this material world. Então, o significado original de Brahma na Índia é aquele que cria tudo neste mundo material. And he has 4 heads. E ele tem 4 cabeças. So Brahmaji told, actually, I am not happy. Who is happy? Então o Brahma ele disse, não, eu não sou feliz. Quem que considera ele feliz? Chant holy name, be happy. Aquele que canta os santos nomes, ele é feliz. If you chant holy names, then you will be happy. Se uma pessoa cantar os santos nomes, ele será feliz neste mundo. So that is conclusion. If you want to be happy, what will do? Então a conclusão é, se vocês querem ser felizes, vocês cantem estes santos nomes. Who wants to be happy? Quem quer ser feliz, levante as mãos. Everybody. So what will do? Chant holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
feliz? Na verdade, você perguntando agora, quem se sente feliz para ele cantar esse mantra? Really? Are you feeling happiness? Então, realmente, você se sente feliz ao cantar esse mantra? Maybe not. Talvez não. Why? I tell you. Por que Maharaj vai dizer? Actually, our scriptures, if you chant holy name, be happy. Então, na verdade, as escrituras dizem, aquela pessoa que cantar estes santos nomes, ela será feliz. Many devotees, many people chanting many years, they're thinking, Maharaj, I am not feeling any happiness. I am not happy. And their face also looking same way. Então, muitas pessoas, depois de praticarem e cantar estes mantras por muitos anos, devotos, eles vêm até Maharaj e dizem, Maharaj, eu não estou feliz. Eu você vê isso no rosto deles. Because our face is as like mirror, heart of mirror. Então, porque o rosto, a face de uma pessoa, ela é como um espelho que mostra o coração dela. In the mirror, everything is reflected. In the same way, what is your in heart, you are happy or unhappy, then your mirror of face reflection is there. Então, porque no espelho, tudo se reflete no espelho, então a condição do coração de uma pessoa irá se refletir no rosto dela. This is wrong. Isso é verdade? You are happy, and sometimes they be checking the mirror. Mirror also doing same thing, reflection same thing. Então, às vezes, tipo um bebê, ele pega um espelho, ele fica se olhando e fazendo cara na frente do espelho. Sometimes you have some experience. If your car mirror, there are one kinds of birds. They are sitting, they are thinking they are very angry with the another birds. They are thinking, oh, this bird, they will try to kill to him. Então, por exemplo, assim, existe um tipo de pássaro que se senta no espelho de um carro e quando ele olha o seu reflexo no espelho, ele fica muito ligado e tenta atacar aquela figura. Actually, that bird, he is looking his own reflection in the mirror, in the car. But he thinking with another bird, you also are, and try to kill him. Then finally, he crushed your mirror. Então, na verdade, o que acontece é que aquele pássaro está vendo o seu próprio reflexo no espelho, pensando que é outro pássaro, ele está tentando matar aquele outro pássaro, e finalmente ele quebra o vidro. Have you seen or not? Ele quebra o espelho. Vocês viram ou não esse pássaro? How he is foolish. He is looking his own reflection and thinking another bird and try to kill him. Então veja como ele é tolo. Ele vê o seu próprio reflexo, o seu próprio rosto, corpo, ele tenta matar aquela figura. Then finally he broke your mirror and so broke his own beak. Então o que acontece? Ele quebra o seu espelho, ele quebra o próprio bico dele quebra também. So I am saying this thing. And our face is called the mirror. Então, Maharaj está dizendo isso porque o nosso rosto... You are happy, unhappy, everything is reflected in your face. You cannot hide. Because you are not looking your face. Então, sendo o espelho do coração, a nossa face, se nós estamos felizes ou não, isso irá refletir no nosso rosto. Are you Nós looking não your face or podemos not? esconder. Who is looking your own face? Quem vê o seu próprio rosto? Hey, how possible see your face? Are you not that way? Mas como é possível fazer de ver o nosso próprio rosto assim? You cannot directly say you see your own. Nós não podemos If ver you nosso want to see próprio your rosto face, diretamente. need is one. Mirror, reflection. Se nós quisermos ver nosso próprio rosto, teremos que pegar um espelho. Every day you are taking mirror and putting. Todo dia nós vemos no espelho, talvez aplicamos maquiagem. I am saying, actually try to understand why not happy. Because as such, if you chant holy names, be happy. So why not happy? Então tem que entender, os nossos shastras dizem, aquela pessoa que cantar os santos nomes ficará feliz, mas por que as pessoas que cantam se encontram felizes? Why? Huh? Why not happy? Right? Actually, friend, you are chanting holy names, this is true. But not give up you many kinds of these material desires.
Então a verdade é que sim, nós estamos cantando santos nomes, mas ao mesmo tempo não estamos abandonando diferentes tipos de desejos para nos gratificar nesse mundo. One man, he came, who was staying in the land of sugar land. Então uma vez uma formiga que morava na terra do açúcar, ela veio. He came in one place and met with his friend who lives in salt land. Essa formiga foi e se encontrou com um amigo que morava na terra do sal. Understand? Where is the sugar land? If you go USA, there one place named sugar land. Então onde é essa terra do açúcar, lá nos Estados Unidos existe um lugar chamado assim. But no sugar, but if you name it called sugar land. Na verdade, o nome daquele lugar é Sugarland, na terra do açúcar, mas ali não existe nenhum açúcar. India also one place. Uma formiga que vinha da terra do açúcar se encontrou ali com um amigo ali na terra do sal. Then he glorified his own land, how it's beautiful, sweet, everything is there, and sugar is sweet. E ele começou a glorificar a sua própria terra, como na sua terra, tudo era doce, era tudo nectar. Then he invited his friends, please come in my place, and everything is sugar sweet. Então ele convidou um amigo dele da terra do sal, por favor, venha até de onde eu venho, ali tudo é doce. Then after a few days, he came, who lived in salt land. He came in his friend's place, that is called sugar land. Então assim, depois de uns dias, um amigo que vinha da terra do sal, foi visitar o amigo da terra do açúcar. So he was staying with his friend's place, house, 3-4 days, but he is not happy. Então ele foi e ficou com um amigo ali na terra do açúcar por 3-4 dias, mas ele não estava feliz. Then his friends told, hey, why you are not happy? We staying here, everything is sweet. Então o amigo lhe disse, por que você não está feliz? Você está aqui e tudo aqui é doce. Then he told, you told everything is sweet, but I am eating everything is your salt. Então o amigo lhe disse, você disse que tudo aqui é doce, mas tudo que eu provo aqui é salgado. No, here everything is sweet. Então, mas o amigo disse, não, tudo aqui é doce. Said, okay, open your mouth, then I can see. Ele disse, ok, abre sua boca, deixa eu ver alguma coisa. Then he opened his mouth, saw one salt, piece of, what is called, rock salt in his mouth. Então, quando ele abriu a boca do amigo dele da terra do sal, ele viu que ele mantinha uma pedra de sal dentro da sua boca. Then he told, first you throw the piece of salt, a piece of rock salt. Then you can taste here everything sweet. Então ele disse, primeiramente você tem que jogar essa pedra de sal fora, aí você irá saborear a doçura deste lugar. Then he threw the salt, rock salt, and wash his mouth very clear. Then he tasted, yes, true, here everything is sweet. Então ali, aquele amigo ele jogou fora aquela pedra de sal, lavou sua boca muito bem, e sim, ele começou a saborear a doçura daquele lugar. What is the purport? The purport of this story. In our heart, many types of material desires. So, how possible and taste the sweetness of the holiness and be happy? Então, o significado é assim: no nosso coração estão diferentes tipos de desejos materiais. Sendo assim, como será possível para nós saborearmos o néctar desses santos nomes? For this regard, Narottam Das Thakur very humble explained the Ar Kave Nitai Chandir Koruna Haive Sansara Vasana Mor Kave Tuchha Vishoy Chariya Kave Suddha Have Man Kave Hamo Heravo Siddhanaram. So I will free from all kinds of material desires and chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Give up material desires from the heart. That's what Visaya Vasana. Então, um dos nossos grandes santos poetas, Shilanara Tamasaka, ele ora: Nitai-chan, quando você irá me dar misericórdia, eu irei me livrar dessa condição de estar necessível de nascimento e morte e saborear a doçura dos seus santos nomes e abandonar esse deixar a tendência de desfrutar deste mundo. But your question will come, how will you give up
my material desires and millions birth their impression in my heart. Mas talvez uma pessoa pode perguntar, como será possível abandonar a minha tendência de desfrutar quando por milhares de vidas eu mantenho essa tendência? How? But this given then our Rupa Goswami Padma Satya Nama Charita Adi Stavi Avidya Putra Swaraj Vasavana. If you are suffering from the jaundice, if you eat anything, there is a bitter taste will come. Então, Srila Rupa Goswami, Srila Goswami explica que aqui uma pessoa que tem icterícia, ela nunca vai poder saborear a doçura daquilo que é doce. Even you taste like the sugar candy, that is really bitter. Sugar candy is not bitter. Até mesmo se aquela pessoa chupar uma pedra de açúcar, digamos, ela não irá saborear a doçura daquilo, o sabor daquilo será amargo. But again and again, licking the sugar candy, then you, what is called? Jaundice will be reduced, then slowly your taste sugar, sweet taste will come. Mas Srila Goswami disse que uma pessoa, se ela continuar saboreando aquela pedra de açúcar e tentar continuar ali mesmo aquilo sendo amargo, naturalmente ela vai conseguir saborear a doçura daquilo. So in the same way, you chant holy names. Then slowly all your jaundice, the Visaya Vasana will remove from your heart and sweet taste will come. Então, gradualmente, por cantar os santos nomes, esse é o único processo pelo qual essa icterícia vai nos deixar e nós iremos ser capazes de saborear o néctar da doçura dos santos nomes. So how will know your taste is coming to chanting holy names? Mas como nós iremos saber que o sabor por cantar está se manifestando em nós? Automatically a seva vritti will come, tendency to come to serve Guru Vaishnava and Thakur Seva. Automaticamente a tendência de servir Hari Guru Vaishnava, Thakurji, a deidade adorável do Senhor, irá se manifestar no nosso coração. You serve Guru Vaishnava, then your so much taste will come chanting holy names. E pelo ato de servir Guru e Vaishnava, as personalidades santas que vêm a este mundo, o sabor pelo cantar irá se manifestar no nosso coração. And give up bad asatsanga that. Mas uma coisa é necessária, o abandono de má associação é necessário. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But this is the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Rukai Vaishnava Seva Nam Sankirtan Dvikara Sigra Pavi Govinda Charan. Mahaprabhu told only two instruction. Gave true instruction is followers. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele deu duas instruções aos seus seguidores. What is that? Vaishnava seven serve Vaishnava and chant holy names. Ele disse, sirvam os Vaishnavas e cantem os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This small baby, how old are you? 8 years. I saw he is from his birth. I'm playing mridanga, chanting holy names. Então, como nós vemos, o Nayana, ele tem 8 anos de idade, e o Maharaj está dizendo, desde que ele nasceu, o Maharaj conhece, e ele sempre está cantando os santos nomes e tocando a habilidade de tambor. And spontaneously he also play mridanga. E naturalmente, ninguém pede para ele que vem, ele sempre está tocando a habilidade e cantando os santos nomes. You are happy? Feliz, huh? E ele está feliz. Maybe previous life, past life, Vaishnava. Talvez na vida passada dele ele era um Vaishnava. You are Vaishnava? Nice work. And playing mridanga. Thakur Seva. Raja Thakur. Japamala. Nice work. Brahmachari. You are Brahmachari? No, what is that? Nice Brahmachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Feliz? Nice one. What is your another son? Huh? Traveling. Huh? Grandmother. You are not. Are you traveling with me? Nice brahmachari. Eh? You travel with me or grandmother? Good, eh? So, just I was saying, we chant holy names, Sal, Guru and Vishnu give the heart to you. Então, por cantares os santos nomes, servindo os Vaishnavas, o coração ficará puro. And give up the bad association, asasanga tag. E assim, seguindo este processo, nós iremos, ao mesmo tempo, abandonamos a má associação. Asat means which asat? Which is not perfect. That is called asat. Assat são aquelas pessoas que não são perfeitas. Who is that? Always with us. That mind our asat. Na verdade, o que é assat, o que é imperfeito, a nossa mente não So é you perfeita. control your mind. Então controlem as suas mentes. And mind always engaged to Sadhu, Guru and Vaishnava and Bhagavan. Sempre engajem suas mentes e servir Hari Guru Bhagavan. Understand? Vaishnava is Bhagavad Seva. Two kinds of Vaishnava. One is called Grantha Bhagavad and one is called Bhakta Bhagavad. Então, dois tipos de Vaishnava existem. Um se chama Grantha Bhagavad, outro Bhakta Bhagavad. Gaurabanda Maharaj is the Grantha Bhagavad and it is called Bhakta Bhagavad. Both Bhagavad Vaishnavas. Então, esses dois Bhagavats, o Grantha Bhagavad e o Bhakta Bhagavad, são Vaishnavas. But the Grantha Bhagavad have to learn under guidance of Bhakta Bhagavad. Mas para entender o Grantha, a escritura sagrada, e também é Bhagavad, também é uma manifestação do Supremo, deve-se estudar ou entender aquilo sob a guia da personalidade de Bhagavad, Bhakta Bhagavad. Bhakta Bhagavad, that is called Jivanta Bhagavad. Jivanta Bhagavad, alive. Bhakta Bhagavad também se chama de Grantha Bhagavad. Right? So that means you learn Shastra under guidance of Jivanta Bhagavad. Então isso significa que uma pessoa irá aprender a escutar o Shastra sob a guia do Jivanta Bhagavad. Then chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare
everybody pay obeisances to Lord. Jagannath ki jai. Ki bajayo jayo Gora Chandi Aroti Kosoba.
वेदांत पुस्तक वामन गोस्वामी महाराज की जय, सुंदरकांड गोस्वामी महाराज की जय, केशव समुच्चन प्रभुपाद की जय, भक्ति वेदांत पुस्तक स्वामी महाराज की जय, प्राप्त भक्ति रत्न श्रीधर गोस्वामी कृष्ण महाराज की जय, और भक्ति वेदांत सरस्वती प्रभुपाद की जय, महाभाग श्री भक्तिदास सिद्धांत भक्ति ठाकुर की जय, वैष्णव श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की जय, श्री रूपान गुरुवर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, पति पावन नित्यानंद प्रभु की जय, सचिनंदन गौधरी की जय, जय गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय, गौर नित्यानंद जीव की जय, पति पावन नित्यानंद प्रभु की जय, सचिनंदन गौधरी की जय, आनंद कोटि वैष्णववृंद की जय, गौर प्रेमानंद ओम वृंदावनी कृष्ण भक्ति हरे देवी सत्यभक्तये नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री गुरुदेव की जय 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 श्री राम थैंक यू अच्छी बात है।